é o seguinte, em geral, infelizmente, né, na nossa construção, a gente sabe que a base técnica ela é restrita ao nível de gestão, ou seja, nós, engenheiros, engenheiras, arquitetos, arquitetas, profissionais aptos e habilitados para construir. O que acontece, né, quando esse conhecimento técnico de gestão ele não chega na base? Você recebe muitas vezes preços que eles não são pautados em parâmetros técnicos. O que eu quero dizer com isso? Você vai empreitar um serviço e aí, de repente, você recebe um orçamento lá de 15 mil reais para fazer uma pintura, 30 mil reais para fazer uma instalação elétrica. Então, exemplo aqui. Mas está pautado em quê? Qual é o indicador? Então, isso acontece muitas vezes. Então, qual é a dica que eu dou aqui? Seja gestor a ponto de entender e fazer essa análise junto com o seu empreiteiro contratado, caso não tenha sido essa análise. Olha, quantas pessoas você vai executar aqui esse serviço? Tantas? Em quanto tempo você vai executar? Vou executar em tantos dias, 5 dias. Bom, 5 dias, se você for trabalhar 8 horas por dia, a gente tem aí 40 horas. 40 horas alocadas para esse serviço. Se você vai, quantas pessoas? 2 pessoas, um ajudante, um técnico. Olha você começando a transformar um preço em índice, e aí você começa a ter poder de negociação dentro da sua obra. Olha a dica. Então, negocie com base em parâmetros técnicos. É nosso dever como gestor, tá? É isso que eu trago aqui para vocês, porque muitas vezes a gente paga, mesmo sendo técnico, mas por preços, muitas vezes tabelados aí, que não tem muita análise técnica envolvida, e isso acaba passando por clientes. Fica até difícil você mensurar, né? Fica até difícil você Exatamente. mensurar quando você vai fazer o pagamento ao seu empreiteiro. Aí eu já trago aí, Gabi, uma segunda parte muito importante, que é a questão do acompanhamento de custo. Beleza, você fez o orçamento, levantou os quantitativos, considerou as interferências que o seu projeto tem, e eu trago essas interferências de forma muito clara e precisa, porque muitas vezes você não considera essas interferências dentro do seu orçamento. Eu vou te trazer exemplos. Por exemplo, logística de obra, cremalheira, equipamentos, gestão de resíduos. Como é que você destina o seu resíduo? Como é que você tira o seu resíduo na obra? Muitas vezes você não contempla no seu orçamento. Por isso é necessário você fazer uma análise dessas interferências para o seu orçamento sair robusto, sair muito bem feito, para chegar lá na frente ele já nascer com um furo. Imagine se você não complementa dentro do seu orçamento descarte de resíduo, por exemplo. Já é um furo na veia. Você vai ter que descartar. Você vai ter que descartar resíduo durante todo o seu processo de obra. Então, é bem legal você pensar no seu projeto mesmo, antes de fechar o orçamento, ver se tem alguma variante ou não que está faltando. Mas indo para a parte de acompanhamento, isso, planejamento. Indo para a parte de acompanhamento de custo, você precisa agora acompanhar o seu orçamento ao longo de vida do seu projeto. Então é necessário que você faça um acompanhamento muito rebuscado, e eu trago uma metodologia de acompanhamento, Gabi, que é através de unidades de acompanhamento, através de UAs. Você segmenta o seu custo em várias UAs e te permite uma melhor análise. Eu vou trazer aqui um exemplo. Imagina que você está construindo uma casa. Você separa o seu serviço da sua casa por unidade de acompanhamento. Você vai separar lá fundação, alvenaria, superestrutura, revestimentos, instalações elétricas, instalações hidráulicas. A partir do momento que você faz as suas unidades de acompanhamento, você acompanha o seu custo realizado ao longo do seu projeto por essas unidades. Vamos imaginar que você contratou um pedreiro e pediu concreto para fundação. Se o pedreiro e o concreto foi destinado para a fundação, aquela mão de obra, aquele material, você tem que apropriar aquele recurso, aquele material na UA de fundação. Porque no final do dia você vai ter um pacote de UAs com vários custos realizados por UA e você segmenta a sua análise. Perceba que é uma análise mais criteriosa e detalhista do que você analisar o todo do seu orçamento. Você segmenta isso, porque você vai olhar, porra, minha alvenaria está estourando aqui 3 mil reais. A alvenaria, você vai na ferida mesmo, você consegue identificar na ferida. É isso que é legal, é isso que traz a performance. Macro, né? Dentro da visão macro, você identifica na ferida e resolve. Exato. Simples assim, você não vai deixar o seu custo permanecer, o seu estouro permanecer. Então, essa unidade de acompanhamento te traz essa análise e te traz um poder de decisão muito grande, né? Porque você começa a ter uma análise segmentada por serviço, onde você acompanha um previsto realizado e toma decisões o tempo todo em cima desses dados que você começa a analisar. Então, assim, e eu falo isso, Gabi, para quem está começando aí mesmo, principalmente para qualquer nível de projeto mesmo, porque a gente sabe que atualmente o custo é uma pauta principal, né, diante da crise que está vivendo. Cada vez mais projetos, mais com menos custo, falta de material mais caro. Então, assim, a busca de você realmente controlar o seu orçamento durante o seu projeto é muito importante.
é de fundamental importância. Você traz, Wagner, você traz um elemento muito, muito precioso até e pouco utilizado em projetos. Eles são muito utilizados, talvez, em um padrão construtivo, quando a gente fala aí de médio, grande porte até, mas a gente não é uma prática que você vê comumente no gerenciamento, né? E aí, a unidade de acompanhamento de custo, ele é muito relevante, primeiro, porque, como o Wagner falou, você tem uma visão de gestão muito mais assertiva. Você consegue analisar ali com poucos números, né? Você já consegue entender de performance, de se está dentro do previsto, como é que está o seu realizado, que ação, que decisão você já vai tomar. Sobre a unidade de acompanhamento, alguns pontos importantes para vocês aqui, ó. Ele ajuda na contabilidade, isso é legal. Depois, quando você vai precisar formalizar o seu processo, questão de contabilidade, ele ajuda. Outra coisa, explicando sobre o conceito um pouco mais técnico de UA. Um UA pode ter diversos serviços associados, como o Wagner falou. Sim. Eu posso utilizar a fundação. Então eu estou falando de escavação, eu estou falando de concreto magro, eu estou falando aí de concretagem da sapata, armação, tal. Eu posso ter vários serviços associados a um UA. O que eu não posso é ter o mesmo serviço em duas UAs diferentes. Não pode. Aí você já não vai ter o seu detalhe de acompanhamento. E o cuidado que você tem que ter, até chamando a atenção da turma em relação às unidades de acompanhamento, é você apropriar na unidade correta. Esse é o grande segredo, porque não adianta também você trazer um concreto para a fundação e apropriar esse valor desse concreto na superestrutura, por exemplo. Então você está desviando o custo. O custo está vindo para o projeto, beleza, está vindo para o todo. Mas o custo está sendo direcionado para a fundação. Então, se você desvia ele para a estrutura, você não vai fazer uma análise adequada. Então, isso é muito simples, Gabriel. É uma apropriação mesmo do que o engenheiro precisa fazer ao longo do seu dia. É criar suas UAs. Você trouxe uma coisa bem legal. A UA, ela é feita baseada na estratégia do engenheiro. O cara pode falar, não, tem a fundação. Não, vou dividir a fundação aqui. Cada obra tem a sua UA, não tem certo e errado. Não tem certo e errado. Isso. É muito que você vai falar assim, eu quero analisar isso, eu quero verificar isso de mais próximo, né? Então, você acaba fazendo essa distinção por UA e no final do projeto, melhor ainda, você vai ter o preço por UA que você gastou no projeto. Você pode fazer o preço que você gastou na alvenaria por metro quadrado de área construída. Em vez de ter o preço total, que você acabou dizendo no início, de R$ 1.300 por metro quadrado, você botou o preço total. Você pegou a área construída total do empreendimento. Você pode ter o preço que você gastou na alvenaria, né, o custo, dividir pelo metro quadrado de área construída, você vai ter uma proporção para a alvenaria. E o que é o melhor de tudo? Você retroalimenta a sua próxima obra. Exato. Você sabe quanto você gastou. Você qualifica seu orçamento para o próximo cliente. Perceba a quantidade de benefícios que você tem fazendo um bom controle de custo, né? O pilar custo, ele também existe uma documentação técnica associada. E eu já trago algumas aqui que são de extrema importância, indicadores para você monitorar. Poxa, você precisa ter um cronograma financeiro. E aí Sim. Muita gente traz o físico financeiro, mas eu trago aqui financeiro, claro que ele está associado a um avanço físico, né? Porque é ao longo da execução da obra, mas com um viés de desembolso. Então, assim, um bom cronograma financeiro, ele vai te permitir você ter uma análise de fluxo de caixa, de Sim. efetivo, de qual é o momento que a obra vai estar num pico alto de desembolso, ou então ela vai ter um pico baixo de receita, como que você vai entender suas medições ali. Então, cronograma financeiro é um documento de extrema importância. Você precisa saber e ter previsões de quanto você vai precisar gastar, quanto você, de fato, teria que medir ali naquele período. Então, cronograma financeiro. Outra coisa que eu trago aí também, o acompanhamento disso, previsto e realizado, né? E aí, como que você faz um bom previsto e realizado? A gente acabou de falar, a unidade de acompanhamento. Então, é a unidade de acompanhamento que, se você empregada corretamente e corretamente de acordo com a sua realidade, com o seu projeto, com os seus parâmetros, você vai ter um previsto realizado muito mais eficiente. Outra coisa que eu trago também, até pode ajudar você na sua elaboração das suas unidades de acompanhamento, você ter aí uma curva ABC efetiva. Então, saiba quais são os serviços mais principais dentro da sua claro, obra. Com certeza. Esse não pode furar de jeito nenhum, porque se furar, você tem um problema sério. Exatamente. Então, sua curva ABC tem que estar estruturada de recurso, de material, de equipamento. Tenha esse olhar de gestão para a sua curva ABC. E depois, né, traga indicadores. Poxa, que indicadores, Gabriel, para curto? Então, já tenho minha obra, já tenho meu previsto realizado. Tem N indicadores que você pode trazer performance para o seu projeto e até para você, talvez, elevar a sua discussão dentro da sua empresa, né, dentro do seu cargo gerencial dentro da sua obra. Pô, você pode falar de VTR, que é valor do trabalho realizado, né?
que é de acordo com o seu orçamento, o quanto deveria ter sido gasto e apropriado ali em recurso financeiro para aquela atividade, valor realizado, que é o quanto de fato foi gasto naquela atividade, valor previsto, VP, que é o quanto foi previsto para ser gasto naquela atividade. Ou seja, você começa a elevar sua discussão de custo falando de indicadores, falando de performance, tendo parâmetros comuns, industrializando o seu processo e, de fato, está fazendo o papel do engenheiro que é... Papel do gestor, cara. Papel do gestor, cara. É justamente ele ter essas habilidades de, através dos números, ele tomar decisões que impactam diretamente na performance do processo do canteiro. E a construção civil é mapeada através de indicadores. Essa volumetria, essa forma de olhar só depende de nós, gestores, né? Então, essa é a nossa grande luta, a nossa grande batalha, a gente mostra, trazer isso para as pessoas que estão nos acompanhando. A gente precisa fazer o nosso mapeamento através de indicadores. E custo é um pilar importantíssimo, Gabi. Quem tem a visão de custo, quem se preocupa com o custo, está muito acima, está muito distante de qualquer outro, uma concorrência, em alguma empresa de trabalho e tudo mais. Porque as empresas hoje valorizam o profissional que pensa em custo. É uma carreira parte só... até, né? Pois é, uma carreira parte. Mas o cara que está lá, que é o gestor, que desenrola o processo, ele é responsável pelo custo, ele é responsável por prazo, custo, qualidade, segurança. Custo é um dos pilares. E o cara precisa ter esse olhar, porque a empresa vai te exigir disso. Não adianta só produzir de qualquer jeito, fazer. E aí, o orçamento? Está dentro do orçamento? Essa evolução da sua obra, o previsto e realizado está sendo acompanhado? Está tendo algum desvio? O que é que precisa ser feito? Qual ação que precisa ser feita? Então, é esse o papel do gestor. Justamente analisar o seu projeto através de indicadores. Mensurar isso através de indicadores.